Fala, tropa, vamos lá começar as análises desse sabadão, tá? Meu planejamento do dia, sabadão, recheado de jogos. Uma pena que não teremos mais Brasileirão. Porra, eu passei. Eu até, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não gostava tanto, né, de assistir e acompanhar o Brasileirão, né? Isso falando de todos os jogos, porque como a gente se torna apostador profissional, para apostar em um campeonato, eu preciso conhecer muito bem todas as equipes, identificar padrões de todas as equipes. E antigamente eu não gostava muito de acompanhar o futebol brasileiro, eu acompanhava muito mais o europeu para poder apostar. O Campeonato Brasileiro, obviamente, eu acompanhava ali os principais jogos, assistia ao meu time, mas de 2 anos para cá, cara, isso vem mudando, né? O futebol brasileiro ele evoluiu muito, melhorou muito de nível, os padrões começaram a acontecer, a se repetir. E, cara, assim, eu lucrei muito com o Brasileirão essa temporada e é uma pena não ter no nosso final de semana, né? Mas teremos Copa do Brasil no domingo para poder suprir, né, pelo menos essa falta que o Brasileirão irá fazer. E que bom que vai voltar também muito cedo. Mas teremos muitos jogos da Europa, tá? E eu vou analisar aqui para vocês. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Vamos para cima, tá? Quero começar aqui com os super favoritos do dia, tá? Nos super favoritos do dia, eu listei 3 aqui, que para mim é favoritos claros. Um deles é o City, que vai enfrentar o West Ham. O City é superior em todos os aspectos. O West Ham, para mim, é um dos times que vai lutar contra o rebaixamento, né? Tá aqui com 13 pontos na zona de rebaixamento, junto com o Burnley e com o Wolverhampton. O Wolverhampton, para mim, é o rebaixado, tá? Vai ser o rebaixado. Burnley, West Ham, Leeds, Forest está numa recuperação, já está começando a jogar bem. Eu acho muito difícil. Eu acho que vai ficar entre esses 4 aqui: Leeds, West Ham, Burnley e Wolverhampton, para quem vai ser rebaixado. E aí o West Ham vai ter que lutar ali com o Leeds para poder fugir dessa zona, tá? Eu acredito que não vai fugir desses 4 aqui. E aí, velho, vai enfrentar agora o City sabendo da importância dessa vitória, visto que o Arsenal, vou falar daqui a pouco, vai enfrentar o Everton em um jogo difícil fora de casa, o City jogando em casa contra uma equipe frágil defensivamente, né? O West Ham tomou 32 gols em 16 jogos e marcou apenas 19, então tem tudo para poder vencer, tá? Além disso, acredito no City marcando pelo menos 2 gols, o Haaland dando chute no gol, o City finalizando 3, 4 vezes no gol, para marcar 3, 4 escanteios. Eu acredito numa supremacia realmente do City em todos os aspectos ali do jogo, né? Dominando as ações do jogo. Um favorito, assim, claríssimo aqui, tá? Outro favorito que teremos é o San Geloese, né? O Union San Geloese, que vai jogar em casa. Também é o líder do campeonato, mas o Clube Bruges vem aqui na cola com 35 pontos, o Anderlecht com 34, Tridence com 33. Tá bem bolado, né? Mas a briga principal vai ser de Clube Bruges e o San Geloese, que são os 2 melhores times, né? É um jogo onde a gente tem também um favorito muito claro, o retrospecto mostra muito bem isso, né? A quantidade de vitórias do San Geloese para cima do adversário, venceu os últimos 5 jogos, até com uma certa tranquilidade. Então vai jogar em casa, descansou no meio da semana porque não teve Champions League. Então é bem favorito, acredito na vitória, dá para utilizar essa vitória aqui, junto inclusive com a vitória do Real Madrid, né? Já tem uma dica que eu deixo para vocês aqui. Essa duplinha é muito boa, tá pagando 1,53 ou 1,55. É uma boa odds, tá? E eu acredito sim na vitória dos 2 times. Real Madrid vai enfrentar o Sevilha, por mais que o Real Madrid... os jogos do Real Madrid eu costumo sempre apostar no mercado de gols, né? Mas mais de 1,5 tá pagando 1,10. Por isso que a melhor odds mesmo assim para combinar em uma dupla é a vitória do Real Madrid. Por mais que o Real Madrid tenha oscilado na temporada, o Sevilha tem oscilado mais, é um time mais frágil, é um time defensivamente mais fraco. E o Xabi Alonso agora encontrou pelo menos um esboço de um time que parece ser titular. Rodrigo voltou para a direita com o Mbappé, com o Vini Júnior. O Mbappé agora invertendo muito com o Vini Júnior, né? O Vini Júnior mais centralizado, o Mbappé caindo muito para a ponta e eles invertendo o tempo todo. Por exemplo, no jogo passado contra o Alavés foi assim que o Mbappé marcou um gol, né? Ele vindo da direita para o da esquerda para dentro, né? Como ele costumava jogar lá no início da carreira, no Mônaco, no início do PSG. E o Real Madrid, cara, é muito superior, por mais que não esteja jogando tão bem, né? Mas é superior, eu acredito que é o suficiente para poder vencer o Sevilha dentro de casa, né? Cada jogo que passa para o Real Madrid é importante para o Xabi Alonso, que está correndo o risco aí de sair do cargo, né? De ser demitido. Trazendo aqui agora para alguns favoritos que pode se complicar, eu começo com o Fenerbahçe, o jogo de 11 horas,
porque é um favorito claro para mim, tá? O Fenerbahçe vem jogando muito bem, tá aqui na cola do Galatasaray com 3 pontos de diferença, e ao que parece vai ser uma boa rivalidade, né? O Fenerbahçe ainda não perdeu no campeonato, só que tem 6 empates, o Galatasaray tem 3, ambos com 36 gols marcados, o Fenerbahçe com 14 gols sofridos e o Galatasaray com 12. O Fenerbahçe vai enfrentar o Eyüpspor, que fez até uma boa temporada na passada, mas nessa está muito frágil, 16 jogos só venceu apenas 3 e tomou 21 gols. Então acredito sim na vitória do Fenerbahçe. O que é que eu não gosto aqui, tá? A odds tá pagando 1,42. Então eu prefiro esperar essa odds valorizar para pegar uma cotação pelo menos 1,50, ainda mais que ser um jogo fora de casa, do que pegar 1,42 e ter que adicionar muitas outras coisas. Então eu prefiro esperar essa odds valorizar, é o que eu vou fazer aqui no caso do Fenerbahçe, tá? Mas é um favorito para mim. O Brighton vai jogar contra o Sunderland, o Brighton tá pagando 1,65, eu entendo porque tá jogando em casa, mas o Sunderland vem fazendo um excelente campeonato, surpreendendo a todos, né, velho? Tá aqui, ó, na 8ª colocação, inclusive na frente do próprio Brighton, né? E vem de boas partidas o Sunderland, inclusive de uma vitória por 1-0 contra o Newcastle, né? Perdeu para o City, empatou com o Liverpool, ganhou do Bournemouth, perdeu para o Fulham, empatou com o Arsenal, empatou com o Everton, venceu o Chelsea. Então assim, tem que ter muito cuidado com esse Sunderland, tá? Para mim essa odds está errada. Mas eu também não confio ainda no Sunderland a ponto de apostar, por exemplo, no handicap +1, né? Que é para o Sunderland podendo perder até por um gol, porque ainda é um time que deixa dúvidas, tá? Principalmente no jogo fora de casa. Se fosse esse jogo na casa do Sunderland, eu até pensaria em ir no Sunderland com empate, tá? Se fosse na casa do Sunderland. Como é fora de casa, eu prefiro esperar no ao vivo, mas de olho nesse handicap, porque é um jogo duro pro Brighton, tá? Por tudo que o Sunderland vem fazendo e a forma que vem se defendendo. O Tottenham vai enfrentar o Liverpool, e aqui para mim é um jogo muito bom sempre do Liverpool para apostar em gols, né? No mais de 1,5. É o melhor padrão que tem acontecido nos jogos do Liverpool. Em 80% dos jogos aconteceu esse mais de 1,5 e do Tottenham em 90% dos jogos. Então sempre é bom estar de olho no mercado de gols nos jogos desses times, principalmente como eu falei no jogo do Liverpool, tá? Em relação ao favoritismo, o Liverpool para mim tem um time melhor. Começou a esboçar também uma melhora ali no futebol, né, coletivo, que não vinha rendendo nessa temporada, mas ainda é um time que não é confiável por conta da sua defesa, é um time ainda que sofre muitos gols, então é melhor que tender para um lado do mais de 1,5, tá? Se você quiser utilizar essa odds para combinar nenhuma dupla. Eu particularmente deixei para o ao vivo, porque eu acredito que no ao vivo eu posso encontrar boas oportunidades. Por exemplo, no trade, eu utilizo bolsa de aposta em utilizar um lay Tottenham, que é eu estar contra o Tottenham, como se fosse um Liverpool empate, só que isso no ao vivo utilizando o trade. A qualquer momento que eu perceber que o Tottenham está levando muito perigo para o Liverpool, eu posso fechar a operação a qualquer momento. Outro mercado no ao vivo que eu vou estar de olho é no possível ambos marcam, tá? Como eu falei, o Liverpool vem sofrendo muitos gols e o Tottenham também não é uma grande defesa, tá? O Arsenal vai enfrentar o Everton, aqui também, como eu falei anteriormente, né? O Arsenal está na liderança, disputando ali com o City, mas terá um jogo muito difícil pela frente por ser fora de casa, tá? O Everton em casa é um time que gera muita dificuldade para os adversários, então assim, não é um jogo fácil para o Arsenal, longe disso. Se for trabalhar no pré-jogo, utilize um empate anula Arsenal, um empate Arsenal. Dá para explorar os chutes no gol do Arsenal, né? Que é para dar pelo menos 3 chutes no gol. É algo que eu venho fazendo em toda a temporada, somente no último jogo que eu não... como é que diz? Eu não ganhei essa aposta, que foi no jogo do Arsenal contra o Wolverhampton, porque o Arsenal só deu 2 chutes no gol, né? Por conta que teve um gol contra aqui, só deu 2 chutes no gol. Então foi uma vitória do Arsenal, mas um jogo muito ruim. Então cuidado com esse jogo. Se for trabalha o empate o Arsenal, o empate anula, 3 chutes no gol do Arsenal. São opções que dá para trabalhar. Aí no ao vivo, se o Arsenal estiver muito bem, né, criando boas oportunidades sem sofrer tanto contra-ataque, aí dá para se pensar numa vitória do Arsenal ou até mesmo no lay Everton, como eu já expliquei para vocês. Jogos que eu vejo favoráveis para gols, o Newcastle contra o Chelsea, né? O Chelsea está tendo uma defesa muito vazada nos últimos jogos, e o Newcastle também, né? Ambos com a média de um gol sofrido pelo menos por jogo, de quase 2 gols marcados. 90% dos jogos dos dois times, dos últimos 10, aconteceu pelo menos 2 gols. O mais de 1,5 é uma boa para se trabalhar aqui, e eu não descarto também o ambos marcam. Nesse caso aqui eu vou ficar de olho no ao vivo. O Stuttgart vai enfrentar o Hoffenheim, também um jogo muito bom para gols, para mais de 1,5 e até mesmo para ambos marcam, porque está pagando em 44. São dois times também bem ofensivos,
em 60% dos jogos do Hoffenheim acontecer, se ambos marcam, é um time que tem uma média de 2 gols marcados, assim como o Stuttgart, só que o Stuttgart tem uma média de 1,6 gols sofridos e o Hoffenheim de 1 gol sofrido. Então, assim, nos últimos 10 jogos do Stuttgart, para você ter ideia, aconteceu pelo menos 2 gols. Então, é um jogo muito favorável para isso, tá? O Bournemouth vai enfrentar o Burnley. Poderia estar na minha lista de favoritos o Bournemouth, tá? Só que o retrospecto recente não é bom, né? São muitos jogos sem vencer. Então, isso liga um sinal de alerta para a gente ter cuidado. Não dá para confiar ainda. Essa odds para mim está errada pelo momento do Bournemouth. Mas estarei de olho também na sua possível vitória no ao vivo. E não descarto o mercado de gols, o mais de 1,5 é uma boa, porque o Burnley também é um time muito ofensivo e defensivamente muito fraco. O Wolverhampton vai enfrentar o Brentford, dois times que estão num momento bem ruim, né? O Wolverhampton nem se fala. Também o olhar aqui eu vou estar para o mais de 1,5, mas nesse caso aqui, como são duas equipes que vivem um momento muito abaixo, principalmente ofensivamente, eu vou levar para o ao vivo para esperar uma odds valorizar e também ver como é que vai estar o jogo. Eu não fiz isso aqui no pré-jogo, tá? Deixei para o ao vivo. O Leipzig vai enfrentar o Leverkusen, também dois times bem ofensivos, com a média de 2 gols marcados, no caso do Leipzig, nos últimos 10 jogos, de quase 3 gols marcados, mas ambos com pelo menos um gol sofrido. Quando você para olhar aqui o que os ataques desses dois times vêm fazendo e defensivamente o quanto esses dois times pioraram comparado à temporada passada, isso também fortalece muito a ideia de estar a favor do ambos marcam nesse confronto do Leipzig contra o Leverkusen. Jogos do Ajax, você já sabe, né? Eu sempre estou de olho no mais de 1,5 e obviamente também no ambos marcam, principalmente quando joga fora de casa. Até melhorou nos últimos jogos o Ajax, conseguiu boas vitórias, inclusive uma grande vitória no último jogo, num clássico, né? No penúltimo jogo que teve aqui a Copa da Holanda, contra o Feyenoord por 2-0. Mas foi um jogo onde o Feyenoord criou muitas oportunidades, teve muitas chances de marcar. Então, obviamente, dá para estar de olho nesse ambos marcam, até por ser um jogo fora de casa, e o Nex é um time também bem ofensivo. E outro jogo também muito bom para gols é o Leeds contra o Crystal Palace, né? Os jogos do Leeds também têm sido muito bom para gols, está pagando em 36, assim como o Wolverhampton. Eu vou esperar essa odds no ao vivo também para validar como é que vai estar o jogo, porque o Crystal Palace tem jogo que é bem ofensivo, mas tem jogo que eles fazem um jogo bem reativo, principalmente se sair na frente, eles baixam muito o bloco e ficam somente se defendendo. Então tenha cuidado aqui nesse confronto. E para finalizar, teremos um clássico italiano entre Juventus e Roma. E nos clássicos italianos, as odds são boas pra caramba nos cartões, e eu sempre estou a favor de ambos os times tomar pelo menos um cartão. Tá pagando 1,25, então a odds para você combinar em alguma dupla de qualquer outra opção que eu der aqui para você. Justamente por ser um clássico italiano, e Juventus e Roma é um grande clássico. Eu acredito que pelo menos ambos os times tomem um cartão, né? Ainda mais a Roma brigando lá na parte de cima da tabela, né? Buscando o título, e a Juventus também buscando colar nesse G4 para buscar, obviamente, classificação da Champions. Vai ser um jogo muito bom também de acompanhar no ao vivo para buscar oportunidade. Tamo junto, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.